bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, vamos falar agora das atribuições do Presidente da República previstas no artigo 84 da Constituição Federal. Muito bem. Então, o artigo 84 vai elencar as atribuições do Presidente da República. As atribuições do Presidente da República, elas são distribuídas em dois grupos. Como no Brasil nós adotamos o sistema de governo presidencialista, o presidente acumula as atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo. Aí você fala, professora, mas isso é difícil, como que eu vou saber? Não é difícil não, é fácil. É assim, ó. Todas as vezes que a atribuição diga respeito a alguma atitude externa, fora do território nacional, que não seja exclusivamente restrita a uma questão do nosso país, ela é uma função de chefia de Estado. Agora, quando seja uma questão que diga respeito a uma questão interna, uma questão administrativa, uma questão de governo, portanto, será uma atividade de governo, chefia de governo. Simples assim. Chefia de Estado, questões externas. Chefia de governo, questões meramente internas. Muito bem. O artigo 84, ele outorga as atribuições, as competências ao presidente da República de forma exemplificativa no artigo 84. Tanto que o último inciso do artigo 84 vai dizer, sem prejuízo de outras atribuições que venham a ser determinadas por essa Constituição ou pela lei. Okay? Então, essas são as atribuições típicas, básicas do presidente da República. Mas elas não esgotam as atribuições que o presidente da República detém. Muito bem. Agora, outra questão importante, que é a seguinte. O artigo 84, caput, estabelece que compete privativamente ao presidente da República as matérias aqui elencadas. Muito bem, por que a competência do presidente da República é privativa? Por que a competência não é exclusiva? Porque toda competência em que o Constituinte autoriza ou prevê delegação é uma competência privativa, ou seja, é privativo porque a autorização expressa de delegação. Então, autorização expressa de delegação. Essa autorização de delegação encontra-se prevista no parágrafo único do artigo 84. E são 3 autoridades para 3 temas. Quais são as 3 autoridades que podem receber delegação dessa competência? São elas: ministros de Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. Repetindo, ministros de Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. Muito bem. Quais são os temas, dentre todos os elencados no artigo 84, que podem ser delegados? Somente 3. Então, são 3 autoridades para 3 temas. São esses temas os seguintes. Primeiro, o inciso 6. Segundo, o inciso 12. E terceiro, o inciso 25, primeira parte. Ok?
O inciso 6 trata do chamado decreto autônomo ou independente. Aguenta a mão aí que eu vou explicar um pouquinho dele já já. O inciso 12 fala da concessão de indulto e comutação de penas. E o inciso 25 fala do provimento e da extinção dos cargos públicos. Ok? Muito bem. Eu tenho uma polêmica importante para destacar para vocês aqui, que é a seguinte. O inciso 6, sem maiores problemas. Os temas ali elencados são a linha A e B, podem ser delegados para essas três autoridades pelo presidente da República. O tema previsto no 12 também. O problema surge numa questão gramatical e de interpretação da última hipótese. Diz o parágrafo único, olha, pode delegar o 25, primeira parte. E o 25, ele tem dois verbos. Prover, que é dar preenchimento ao cargo, e extingui-lo. Ok? Qual é a interpretação que eu, particularmente, acho mais razoável? Se ele está falando que é só a primeira parte, ele está se referindo só ao primeiro verbo, que é prover. Então, não poderia delegar a extinção de cargos públicos, salvo a extinção que está prevista não aqui, lá no 6º. Okay? Só que não é isso que cai na tua prova. Não é esse o entendimento que a maioria das bancas do país adota. Cuidado! As bancas adotam o seguinte, tanto o provimento quanto a extinção, eu acho uma aberração isso, mas eu tenho que te falar, porque eu interesso o que eu penso, interessa o que vai cair na tua prova e você ser aprovado. Então, tanto o provimento quanto a extinção de cargos públicos podem ser delegadas ambas às autoridades elencadas no artigo 84, parágrafo único da Constituição. Ok? Então, saiba que esse dispositivo é extremamente relevante para a sua prova. Qual ministro de Estado pode receber essa delegação? Qualquer ministro de Estado. Temos atualmente 39 ministros de Estado que podem receber essas delegações elencadas expressamente no artigo 84, parágrafo único. Professor, e as outras atribuições podem ser delegadas? Não, porque a delegação ela é autorizada nos termos que a Constituição estabelece. E a Constituição limita a essas questões. Muito bem. Então, eu disse que o artigo 84, ele é dividido em chefias de Estado e chefias de governo, atribuições relativas a questões externas e internas. Agora, tirando essa parte, que eu não vou ficar lendo aqui dispositivo constitucional, eu já estou avisando você que você vai precisar fazer isso depois em casa, eu quero explicar dois incisos em especial para vocês. É o 84, 4 e o 84, 6, alíneas A e B. Então, vamos falar agora acerca do 84.4 e do 84.6, alíneas A e B. Muito bem. O artigo 84.4 da Constituição estabelece, então, que compete privativamente ao presidente da República promulgar e fazer publicar as leis
bem como, olha só, bem como, então, além de promulgar e publicar, que é aquilo que a gente estuda lá em processo legislativo, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, além de promulgar, publicar, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, vejam só. O que o 84.4 está prevendo? A edição de atos regulamentares por parte do chefe do executivo. Professor, o que é isso? O que é um decreto? Decreto nada mais é do que o ato que detalha, que regulamenta, que vai nas minúcias de uma lei. Então, é o detalhamento de uma lei. Isso significa que na hierarquia do sistema jurídico, eu tenho a Constituição, e a Constituição autoriza a edição de uma lei. Editada essa lei, ela poderá ser regulamentada. O que é regulamentação? É pegar questões específicas dessa lei e detalhar, permitindo a sua integral aplicabilidade. É dar executoriedade à lei. Por isso, fiel execução. Só que para que eu possa dar essa fiel execução à lei, eu preciso tecer minúcias, ir nos detalhes, estabelecer questões mais específicas. Todavia, o decreto editado pelo chefe do executivo, ele só tem por propósito detalhar uma lei. Ou seja, ele pode criar algo novo? Ele pode inovar no ordenamento jurídico? Não, quem inova é a lei. Essa sim cria direitos e deveres. Esse aqui só dá cumprimento. Só instrumentaliza, só detalha, só possibilita a sua integral aplicação. Muito bem. Se a lei é editada por expressa autorização constitucional e em seus termos, a lei é ato normativo primário. Ok? O decreto, por sua vez, ele é o ato que decorre da lei. Então, ele decorre da lei, ele vem em segundo plano. Ele é ato normativo secundário. Se ele é ato normativo secundário, ele vai além dos limites da lei, ele só serve para o seu fiel cumprimento, sua fiel execução. Muito bem, então se ele detalha uma lei, ele decorre diretamente da Constituição ou da lei? Aí você fala, professor, é óbvio, né? Ele decorre diretamente da lei, ele é ato secundário. Portanto, o decreto, ele, se não der fiel cumprimento à lei, ele tem um vício de ilegalidade. Ele é ilegal, porque ele vai além dos limites que a lei autoriza. Muito bem. Inclusive, nos termos que dispõe o artigo da Constituição, o artigo 52 da Constituição. Não, 52 não, perdão. É o artigo 49, inciso 5. 49, inciso 5. Caso o executivo, o chefe do executivo, edite um decreto que vá além da fiel execução da lei, o Legislativo, o Congresso Nacional está autorizado a sustar este ato. Muito bem. Agora, olha só. O decreto previsto no artigo 84, 6,
ele tem o seguinte regramento. Diz o artigo 84.6. Compete preventivamente ao presidente da República editar decretos para a linha A e a linha B. A linha A fala para organizar o funcionamento da administração federal, desde que não implique em gastos e nem em criação ou extinção de um órgão. Ok? Qual é a ideia aqui? Você, como chefe da administração, do executivo, de forma típica, gestão do Estado, se tiver que tomar alguma providência de ordem organizacional, administrativa, interna, só diz respeito a ti. Fazer faxina, vamos arrumar, puxa a cadeira para lá, puxa a cadeira para cá, vai melhorar a circulação aqui. Essas questões que são internas, totalmente ligadas com a atividade que o executivo exerce, elas podem ser tratadas em decretos, conforme dispõe aqui expressamente o 6A. Ok? Aguenta a mão aí que você já vai entender. Agora, o que tem de especial nessa previsão? Há um pressuposto comum. Não é possível, com a edição desse decreto, que busque organizar a casa, que busque fazer a faxina, nenhum impacto de dinheiro. Ou seja, não pode ter gasto direto e também não pode criar ou extinguir um órgão, ou seja, um departamento ali do Estado da administração. Aí você fala, mas professora, criar e extinguir, o que tem a ver? Bom, se criar, você precisa de dinheiro. Se você extinguir, o que você faz com o dinheiro? Ah, não tem dinheiro, claro que tem. Um órgão público tem cadeira, tem computador, tem toda a estrutura. O que você faz com todos os bens? Também é patrimônio público no sentido amplo. Estou falando de dinheiro só em espécie. Estou falando de patrimônio. Então, não pode mexer nisso. É só faxinão. É só organização. E quem faz faxina aqui? Eu que sei, eu que conheço a minha estrutura. Então, deixa eu organizar aqui. Certo? Muito bem. Segunda hipótese. A segunda hipótese faz o seguinte. Muito bem. Também pode o presidente da República editar decreto para extinguir cargos públicos quando vagos. Extinguir cargos públicos quando vagos. Fala para mim, qual é o impacto patrimonial, econômico, financeiro em extinguir um cargo vago? É zero. Então, adivinha o que tem em comum nessas duas situações? O não impacto financeiro, orçamentário da medida. Você fala, tá bom. E, muito bem. O artigo 84, inciso 4, vai dizer o seguinte, ó, pode editar decreto e regulamento para dar fiel cumprimento à lei. O 6 fala, pode editar decreto nessas situações. Pá! Não está mencionando nada, que é nos termos da lei, detalhando a lei, regulamentando. Daqui surgiu o entendimento doutrinário de que com a alteração constitucional que trouxe essas duas situações, no Brasil, atualmente existe o chamado decreto autônomo ou independente. Você fala, o que é isso, professora? Olha só, volta aqui. O decreto, ele não depende de uma lei, tanto depende que ele só pode dar fiel execução. Então, ele detalha a lei, portanto, ele depende da lei. Esse decreto aqui, por que ele é independente? Porque, como essa situação, elencada aqui, tanto na linha A, na linha B, diz respeito a uma questão meramente administrativa do próprio órgão, uma
questão de própria gestão. Não tem sentido a gente exigir que uma lei seja editada para extinguir um cargo público vago. Não tem impacto financeiro nenhum, você vai movimentar toda a máquina do legislativo para tratar de uma questão que não tem impacto financeiro e que diz respeito a uma questão somente administrativa e de gestão. Então, nessas duas situações, o presidente da República estaria autorizado a editar um decreto sem que houvesse a existência da lei. Por isso, o decreto independente ou autônomo, independe da lei, não exige a existência da lei. Ou seja, ele tira o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Basta que essas situações estejam presentes para que eu, como chefe do Executivo, possa editar este decreto. Tudo bem? Consequência prática e questão avançada do teu concurso. Cabe controle de constitucionalidade de decreto autônomo ou independente? E a resposta é sim. Você fala, professor, eu não entendi nada. Por quê? Gente, se a edição dele decorre diretamente da Constituição, o que pode ter a sua constitucionalidade controlada, a sua compatibilidade verificada? Todos os atos que decorram diretamente da Constituição. Se o decreto autônomo ou independente, ele decorre, ele origina diretamente da Constituição, ele também pode ter a sua constitucionalidade controlada. Cuidado com esse tema que é extremamente importante para a prova. Vamos agora ao próximo tema, que é responsabilidade do presidente da República. Muito bem, da responsabilidade do presidente da República constitucionalmente estabelecida. Vamos lá. A Constituição divide em dois grupos a responsabilidade do presidente da República. Assim, ó, o presidente da República, caso pratique crimes, ele vai ter responsabilidade, até porque estamos diante de um Estado de Direito, em que aqueles que estão no cargo de poder também respondem pelos atos que praticaram. Muito bem. Todavia, há uma diferença estabelecida pela Constituição. Os crimes que o presidente da República pode praticar podem ser crimes comuns, crimes que todos podem cometer, por exemplo, homicídio. Todo mundo pode praticar homicídio. Ou crimes que decorram exclusivamente da função exercida. São os chamados crimes de responsabilidade. Muito bem. O que diferencia, então, um crime comum de um crime de responsabilidade? Crime comum é aquele crime que qualquer pessoa pode cometer, inclusive o presidente da República. Crime de responsabilidade é aquele que decorre diretamente do cargo exercido. Muito bem. Quais são os crimes de responsabilidade? A Constituição expressamente estabelece a temática no artigo 86. Dizendo que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que importem, primeiro, na violação ou atente contra a União, ou seja, o Pacto Federativo, a existência da União e o Pacto Federativo. Então, se o presidente da República praticar um ato que vá contra a existência da União e do Pacto Federativo, ele pratica crime de responsabilidade. Também que vá contra o livre exercício dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e qualquer outro poder que a Constituição assim estabeleça, ou função que a Constituição assim estabeleça. Também
que vá contra o exercício de direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos. Okay? Direitos civis e políticos, chamados direitos individuais, eleitorais e também os direitos de segunda geração sociais. Então, direitos fundamentais de primeira dimensão e de segunda geração, se o presidente da República começar a atuar contra, atentando, ele pratica crime de responsabilidade. Também, se atentar contra a segurança interna do país. Segurança interna do país. Probidade da administração, que nada mais é do que a moralidade no trato com a coisa pública. Que também vá contra a lei orçamentária, que é um instrumento próprio para gastos de dinheiro público. E que vá também contra as leis e as decisões judiciais. Muito bem. Então, a ideia é que se o presidente da República praticar qualquer um desses atos, ele irá praticar o chamado crime de responsabilidade. É difícil eles perguntarem quais são as condutas que classificam um crime como de responsabilidade. Num sentido amplo, é tudo aquilo que atenta contra o Estado ou contra o direito das pessoas. Ok? Muito bem. Agora, qual é a consequência prática, e isso cai, do presidente da República praticar um crime comum e um crime de responsabilidade? Primeiro, seja no crime comum, seja no crime de responsabilidade, para que o presidente da República possa ser processado por esses crimes, há a necessidade de, para instauração do processo, há a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, por meio do voto de 2/3 dos membros. É o artigo 51, inciso 1 da Constituição. Então, antes de qualquer tipo de processo, há a necessidade de se pedir autorização para a Câmara, que é a Casa do Povo, para fins de instaurar processo em face do presidente da República. Muito bem. Agora, instaurado o processo, se o crime for um crime comum, o processo corre perante o Supremo Tribunal Federal. Todavia, se o crime for um crime de responsabilidade, o processo corre perante o Senado Federal. Artigo 52, inciso 1 da Constituição. Ok? Muito bem. Outra questão importante. O Senado, ele vai processar, então, o presidente da República nos crimes de responsabilidade, podendo condená-lo. Todavia, a condenação do Senado se restringe à perda do mandato. A única coisa que o Senado pode fazer é tirar o mandato do presidente. É o que nós chamamos de impeachment do presidente da República. Então, cuidado! O Senado não pode mandar o presidente para a cadeia, não pode aplicar multa, não pode fazer nada que seja atuação típica de poder jurisdicional. Quando da prática do crime de responsabilidade, o Senado somente poderá condenar o presidente à perda do mandato, que nós chamamos de impeachment. Muito bem, no período em que o presidente da República está sendo processado, é possível que ele fique afastado por um período de 180 dias. Todavia, se nesse período de afastamento de 180 dias não se encerrou o processo, ele retoma o cargo. Então, vamos lá. Se o presidente da República foi processado, então antes tem um requisito, tem autorização da Câmara dos Deputados para a instauração do processo. Então, nas infrações penais comuns, se o Supremo receber a denúncia,
que é a peça processual competente, ou até a queixa-crime, no caso de uma ação penal privada, o presidente da República fica afastado por 180 dias. Nos crimes de responsabilidade, ele fica afastado após a instauração do processo perante o Senado Federal. Cuidado, esse prazo de 180 dias é um prazo exclusivo. Se nesse período o processo não se encerrou, não tem o que ser feito. Para finalizar o tema, enquanto não sobrevier uma sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. E também o presidente da República, enquanto vigiar o mandato, ele não vai, enquanto vigiar o mandato, vai ficar suspensa qualquer tipo de responsabilização por atos estranhos ao exercício da função. Então ele vai responder sim, mas só depois que o mandato acabar, mesmo que ele seja condenado. Muito bem. Ministros de Estado. Quem são os ministros de Estado? Os ministros de Estado são os secretários, os auxiliares do presidente da República em funções, em atribuições específicas, em temas realmente relevantes à condução da administração federal. A Constituição, no artigo 87, vai estabelecer alguns requisitos à ocupação da função do cargo de ministro de Estado. Vou abrir uma janela aqui, porque eu vou ter algumas considerações importantes para fazer. Veja só, ministros de Estado. Ministros de Estado, então, são os auxiliares do presidente da República. Os ministros de Estado, eles são indicados pelo presidente da República para a ocupação deste cargo. E esta indicação, ela é livre, quem escolhe é o presidente da República, quem vai ou não ocupar esse cargo. Então, o cargo ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, fica até o momento que o presidente da República quiser. Aí você fala, professor, eu sei, é cargo em comissão, que nem está lá no 37, inciso 5 da Constituição. É cargo comissionado. Cuidado! STF, em julgamento específico, disse: não é cargo em comissão administrativo. Não é o 37.5. É cargo político. O que é um cargo político? É aquele cargo em que há o exercício de poder político. E o que é um cargo, então, político? Primeira definição. Nunca mais você vai errar isso. Cargo político é todo aquele cargo da cúpula dos poderes. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. E 2, além da cúpula, são cargos que têm a sua atribuição expressamente tratados na Constituição Federal. Então, olha só, hein? Cargo de juiz é cargo político? Você fala, não. Porque você acha que cargo político é sempre cargo eletivo. Errou. Claro que cargo de juiz é cargo político. Só que é um cargo político ocupado por concurso público na primeira instância. Já viu concurso público para ministro supremo? Já viu concurso público para desembargador? Não existe. Por que que pode indicar alguém para ocupar o cargo de ministro? Porque é cargo político. Não obriga necessariamente a ocupação por meio de concurso. Quem vai tratar o tema é a Constituição. Ok?
Muito bem. Só que sabe qual que é a importância de saber que o cargo é político? Volta aqui para o slide. O cargo de ministro de Estado é cargo político? Muito bem, está na cúpula do Poder Executivo? Sim. As atribuições estão definidas na Constituição? Sim. O artigo que a gente está analisando, artigo 87. Então é cargo político. Mas sabe qual que é a questão fundamental aqui, que você tem que saber? A seguinte: se é cargo político, não existe nepotismo. Não existe nepotismo em cargos políticos. Portanto, não se aplica a súmula vinculante 13. Professor, o presidente da República indicou para o cargo de ministro a sua esposa. Isso é nepotismo. Não. Como não? Cargos de livre nomeação não podem ser feitos para parentes próximos. Pode. Por quê? Porque não existe nepotismo em cargo político, que é um cargo de outra natureza. Nepotismo existe em cargo administrativo. Então, cuidado com essa questão. Cargo político não tem nepotismo. Inclusive, recentemente foi vinculada uma reportagem pelo aquele programa CQC, totalmente desprovida de fundamento. Eles foram numa cidade do interior de Minas Gerais e acusaram o prefeito de nepotismo. Não era nepotismo. Por quê? Porque o prefeito indicou a sua mulher para o cargo de secretária da Educação. É nepotismo? Não. Quem disse foi o Supremo. É cargo político, não é cargo administrativo. Cuidado. Muito bem, outras questões específicas. Ministro de Estado tem que ter idade mínima de 21 anos. E tem que estar em dia com seus direitos políticos. O único ministro de Estado que obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato, nos termos do artigo 12 da Constituição, é o ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado da Defesa. Os demais outros ministros não necessariamente precisam ser brasileiros natos. Nós temos atualmente 39 ministros e somente um é brasileiro nato. O ministro da Defesa, obrigatoriamente, ok? Então não se esqueça, idade mínima para o cargo de ministro e estar em dia com os seus direitos políticos. Depois dê uma lidinha no artigo 87 da Constituição, que vai trazer aí as atribuições dos ministros de Estado, que na verdade nada mais é do que auxiliar e secretariar o presidente da República. Para finalizar a aula bem rapidinho, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, eles estão previstos no artigo 89 e 90. Nada mais são do que órgãos superiores de consulta do presidente da República. O Conselho da República, ele vai servir para aquelas questões que sejam de instabilidade das relações internas ligadas à questão da soberania, da própria condução do Estado democrático de direito. Então, se houver intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou qualquer situação que possa abalar a estabilidade das instituições democráticas, o Conselho da República vai ser ouvido. Então, é um órgão superior do presidente da República. O presidente da República não está condicionado à decisão do Conselho da República. E há uma composição heterogênea do Conselho da República. É importante você saber que, dentre as pessoas que estarão no Conselho da República, eu tenho 6 cidadãos natos. É outro cargo aqui privativo de brasileiro nato. Já o Conselho de Defesa Nacional também é um órgão de consulta, mas o da República ele é mais importante, que ele é um órgão superior para essas questões que são de maior gravidade, né? A questão da estabilidade do Pacto Federativo. Já o Conselho de Defesa Nacional, que está previsto no artigo 91, ele tem também uma composição heterogênea, só que cuidado, não tem participação popular no Conselho de Defesa Nacional, só tem no Conselho da República,
Então, 6 cidadãos natos é no Conselho da República. O Conselho de Defesa Nacional é privativo ali das autoridades ligadas aos ministérios tecnicamente importantes à sua opinião e também os presidentes das casas do Legislativo Federal. A diferença é que o Conselho de Defesa Nacional ele vai servir para assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Então, tecnicamente, eles estariam no mesmo patamar ou serviriam ao mesmo propósito, mas o Conselho da República ele vai tratar efetivamente dessas questões da estabilidade do Pacto Federativo. Então, dê uma lidinha depois no artigo 89, 90 e 91 da Constituição. É difícil de cair, mas é importante que você dê uma lida, porque se cair, você vai saber a resposta, ok? Ficamos por aqui com a aula e depois damos continuidade com os temas de direito constitucional.